Ser passivo-agressivo, o que acontece? Assim como o passivo, ele evita o confronto. Lembra do gráfico? Confronto e respeito pelo outro. Ele fica de cara amarrada e corta a comunicação. A criança agindo, não o adulto, tá no drama e não no triângulo da realização. Diante de uma discordância, não manifesta opinião contrária para evitar conflito. Mas por trás disso ele comenta, sabe, aquela pessoa não fala nada, mas por trás fala com todo mundo. Ai, você viu que horror? Você viu? Reclama, faz intriga, isso é jogo psicológico, pessoal, é passatempo, isso é doentio, isso não é legal, isso não é saudável não, tá? Torce fatos muitas vezes e não diz exatamente o que a palavra do outro está falando, distorce as palavras, utiliza a ironia, o sarcasmo para expressar opinião contrária e as suas insatisfações. Se for confrontado, diz que era brincadeira, não assume de fato o que ele tem, então está sempre na criança. Tem dificuldade de admitir que está errado e de assumir a responsabilidade pelos seus atos. Ou seja, indiretamente ele comunica que algo não está bem, mas não expressa um motivo de forma objetiva e bastante honesta. Porque o que ele está fazendo? Ele está agindo totalmente de uma forma imatura. E o agressivo? Marca aí se vocês têm características. Quando discorda de alguém que respeita, você é capaz de se manifestar e revelar o seu ponto de vista. Então, no assertivo, desculpa, ele discorda de alguém e respeita o que o outro está falando. Não tem problema eu não concordar, mas eu não preciso estar agindo de uma forma disruptiva. Ele é incapaz de recusar e atender solicitações que prejudicam os outros. Concede feedback de uma forma calma e firme. Aceita prontamente críticas e sugestões positivas. Pode pedir ajuda quando precisa e pede ajuda quando precisa. Aceita de bom grado a solução da outra pessoa, melhor que a sua, para determinado problema. Não vai contestar, não vai brigar. Ele vai aceitar. Expressa seus sentimentos de uma forma honesta, crenças de uma forma direta também e honesta. Busca soluções que beneficiam todos os envolvidos. E o agressivo é demasiadamente sincero. Sabe aquele que fala a verdade dói, mas não precisa ser assim. Isso se chama sincericídio. Fala algo rude ou desnecessário com a intenção ou com o potencial de ferir o outro. Ou seja, pratica o sincericídio. Elevou o tom de voz ou expressou de uma forma violenta e agressiva. Diante de um conflito, faz ofensas pessoais às demais pessoas envolvidas. Sobrepõe a fala dos outros, permitindo que o outro não fala, não permite que o outro fale, ele está sempre falando. Sabe aquela pessoa que você sai para conversar e você não consegue falar? Você liga para a pessoa e fala, eu quero conversar com você que eu estou precisando desabafar. Ela não deixa você falar. É agressivo isso. Passa por cima de você. Quando fica irritado ou sente que está tendo alguma coisa que não está gostando, que se sente injustiçado, ele passa a descarregar no outro. Não contém, lembra? Ele não segura a criança dele, ele esbraveja com a criança dele. Se arrepende, muitas vezes arrepende-se da maneira como expressa as suas ideias. Tem dificuldade de expressar-se de forma calma, firme, não ofensiva. Tende a impor e exigir suas necessidades e interesses. Também é demasiadamente crítico com os outros e consigo. Tem dificuldade de admitir que está errado e assumir a responsabilidade dos seus atos. Pode ser interpretado como uma pessoa emocionalmente instável e com baixa capacidade de controle emocional. Isso só precisa de treino, gente. Não necessariamente é assim, mas só precisa treinar. Então, anota no caderno todos esses itens que eu li com você, quais são características de vocês. Sabendo que vocês funcionam assim, pega numa folhinha do lado ou faz um risco, divide. Marca o que vocês precisam fazer para agir diferente. Prestem atenção, lembra dos elementos da comunicação. Como que eu posso fazer para que isso tudo entre em conexão comigo, para que eu possa olhar para o outro de uma forma diferente. Então, vocês vão ver um resumo das características do passivo, do agressivo e do assertivo. Então, características de comportamento. Sempre o passivo vai estar olhando para o outro, não vai estar olhando para ele. O agressivo vai estar sempre olhando para ele e não está considerando o outro. E o assertivo, ele está tentando se comunicar. Ele está olhando para um e está olhando para o outro. O sentimento próprio do passivo é sempre de muita ansiedade, desapontamento, descontentamento, amargurado, entristecido. O agressivo pode ficar com vergonha do que fez, mas às vezes não fica não, gente. Ele continua. Tem sempre um ar de superioridade. E o assertivo, ele tá sempre buscando, tá confiante, com um sentimento positivo acerca dele mesmo, do outro, tentando fazer esse meio de campo.
O sentimento do interlocutor, do receptor, né, ou do interlocutor que vai estar recebendo, é sempre uma questão de uma irritação, de pena, desagrado. O agressivo vai ter uma revolta, de um desejo de vingança, e o assertivo ele vai estar habitualmente buscando respeito. O efeito que o passivo causa é de sempre não conseguir aquilo que ele quer, e aumenta uma revolta interna, vai aumentando a raiva e muitas vezes a tristeza também. O passivo ele pode ter uma tristeza muito grande, doenças psicossomáticas são muito intensas nos pacientes passivos, nas pessoas passivas, né? O agressivo ele tem um efeito de eu quero às vezes se vingar, ou alcança os objetivos passando por cima dos outros, e o assertivo não, ele vai alcançar os objetivos dele e não é à custa de ninguém. O resultado final, sempre passivo, vai buscar um evitamento, não evita confronto, não se posiciona, está sempre com uma tensão, uma sensação desagradável dentro dele. O agressivo, ele vai descarregar sempre uma sensação como se fosse revolta, uma questão de superioridade. E o assertivo não, ele tem sentimentos positivos, de autoconfiança, ele sempre promove um bom relacionamento. Então preste atenção nessas características, anote quais são as suas, faça esse exercício, veja na comunicação que vocês têm com os outros e com você mesmo, quem que prevalece? Será que é a criança? Será que é o adulto? Quem que prevalece? É bastante importante fazer com que isso fique bastante claro para vocês, porque se vocês não têm clareza, vocês vão entrar numa transação cruzada, e quem vai estar conversando nas relações não vai ser o adulto, vai ser o estado de ego pai ou o estado de ego criança, e que vai estar sempre despertando no outro ou revolta ou raiva, ou vai estar despertando no outro também cobrança e indignação, e não tem uma conversa adequada. Então é bastante importante você ver, será que terminando uma reunião, terminando uma conversa com um marido, com uma namorada, sei lá, com quem quer que seja, como foi? Foi produtiva? Como eu me comportei? Será que eu fiquei no adulto? Será que eu fiquei na criança? Será que eu fiquei no pai? Eu gosto de falar, para algumas situações, leva uma âncora, gente, uma pulseira amarela do relógio, ou uma caneta amarela, ou alguma coisa amarela, para vocês estarem lembrando de ficar no adulto. Pensa numa reunião difícil, como que eu posso fazer para estar no adulto? E lembra, se você está conversando com pessoas que não estão entendendo aquilo que você está falando, não adianta. Naquele momento não adianta falar, tem que buscar outro canal. Eu vou mandar uma carta, eu vou mandar um e-mail, vou chamar uma pessoa em especial para estar passando o meu ponto de vista. Não adianta bater de frente. Quando a outra pessoa não está no mesmo canal de comunicação que o seu, só vai arrumar confusão. Se você vê que a pessoa está na criança, nem continua, não vai ter conversa. Você pode deixar claro a sua indignação. Gente, é o seguinte, eu respeito que vocês pensam isso, mas eu penso aquilo e outro. Como nós podemos resolver? Busca um terceiro caminho que seja bom para vocês, seja bom para mim. Senão vocês vão estar sempre em atrito. E sabe o que vai acontecer? Você vai se desgastar, você vai se estressar, você vai entrar na curva de estresse. Para quê? Para adoecer? Para ir na fase 4, ficar doente? Não é isso que a gente quer. Então, comece a prestar atenção em todos esses elementos da comunicação e o que vocês estão fazendo, a forma como vocês estão usando para se comunicar. Estão sendo ok ou não. Vamos prestar atenção nisso antes da gente passar para a próxima aula. Faz uma pausa, para refletir, porque é bastante importante antes de você conseguir continuar, antes de você parar para continuar nas próximas aulas, ok? Preste atenção, anotem como vocês estão se comunicando. Vamos embora.